Eu quero trazer uma mensagem neste momento e o tema dela: quem são os nossos gigantes? Nesta primeira parte vamos estar trazendo aqui a lição de um homem que enfrentou literalmente um gigante para aplicar para a nossa vida. E Deus falou muito ao meu coração. Ontem eu estava a meditar, fazer algumas anotações. E como é lindo, né? A forma que Deus ele vem na nossa vida para falar, para nos mostrar, para nos ensinar. Realmente, verdadeiramente é fantástico quando nós temos esta dependência de Deus e, claro, esperamos que Deus ele venha e fale ao nosso coração através da sua bendita palavra. Eu te pergunto, né? Quem são os teus gigantes, né? Quantos gigantes que nós enfrentamos, quantos gigantes que vêm de encontro à nossa vida, todos os dias passamos por situações complicadas, situações difíceis, os levantes do dia a dia, gigantes que se levantam toda hora, então não nos dá paz, ficamos até encurralados com tantas coisas, com tantos problemas. Mas Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus tem uma palavra para a tua vida neste momento. E Deus, Ele nos trouxe aqui para nós meditarmos nesse texto. Eu quero aqui ler 1 Samuel, no capítulo 17, versículos 36 e 37. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Rapaz, essa história é uma história que ecoa até hoje, é uma história cantada, foi também filmes, né? Onde relatou a história deste homem chamado Davi. Esta mensagem, ela destaca a fé corajosa de Davi e a sua confiança absoluta no poder de Deus para vencer batalhas impossíveis. Realmente, olhando aos olhos humanos, nesta nossa lupa humana, quando você vê Davi, um tampinha, era um dos menores dos seus irmãos. É tanto que quando foram lá para ungir o rei, e ali quando chega na casa dele, ele estava trabalhando nas malhadas. Ninguém dava a mínima por ele. Ele tinha irmãos mais bonitos, mais fortes, mais grandes. E ele era o desprezado, né? Ele era o excluído. Mas Deus, ele é um Deus que não olha como o ser humano olha. E aqui Deus, ele vê em Davi este potencial. E aqui ele prova, quando ele vivencia de Deus, quando ele observa as ações de Deus, porque Deus era com ele. E é tanto que Saul diz que Deus seja contigo, dizendo assim:
Só Deus mesmo pode te salvar neste momento. Então, Davi afirma que Deus, que o livrou de leões e ursos, também livraria do gigante Golias, demonstrando que a vitória vem do Senhor, não de armas humanas. Quais são os nossos gigantes? Quem são os teus gigantes, meu querido, minha querida, que você quer vencer com armas humanas? E eu quero pegar como base também o versículo 45 de 1 Samuel 17, onde Davi disse para o filisteu, para Golias: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Interessante que o gigante aqui, ele não quer saber não, meu irmão. Ele não quer saber da tua estrutura. Aqui você vê que o gigante, vendo o tamanho de Davi, era tipo um tampinha para ele. Mesmo assim, ele foi qualificado. Ele foi armado. Ele foi pronto. Tu tá pensando que é brincadeira, meu irmão? O inimigo, ele vem com as suas armas, querendo nos destruir, querendo nos afrontar. Mas aqui eu tenho uma palavra de Deus para você neste momento, uma palavra de encorajamento, como diz aqui, Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, para você que está sentindo-se também assim acuado. O gigante está vindo com suas armas. E Deus fala para você: esforçai-vos e animai-vos, não temais, não vos espanteis diante deles, porque o Senhor, o vosso Deus, é contigo, o vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Pode vir o gigante que vier, meu irmão. Não recue, não se acue. Deus é contigo, Deus está no controle, assim como foi com Davi. Exemplo de homem de fé, de coragem, claro. No nosso tempo hoje, os nossos gigantes é o quê? Quem são os nossos gigantes hoje? Filhos? É o casamento? É a vida conjugal? É o cônjuge? É a questão financeira? É o desemprego? A enfermidade? São os nossos gigantes hoje. Pessoas que se levantam, né? Um bando de invejosos, caluniadores, distratores, difamadores, sabe? Que se levantam, são gigantes que tentam minar a nossa fé, que tentam, sabe, nos oprimir. Isso é uma grande verdade. Quantas pessoas que agora está na sua casa, no seu trabalho, sentindo-se oprimido. Já começou hoje na luta, já chega, diz: meu Deus, aguentar mais um dia, meu Deus, tem que aguentar isso aqui. São gigantes. Então você não vai derrotá-los com armas humanas, não. Eles querem utilizar armas humanas. Mas nós que somos de Deus, nós usamos as armas espirituais. Você não vai bater de frente. Você não vai, sabe, perder o seu direito, né? Nós, como cristãos, nós temos as nossas armas espirituais.
E aqui Deus fala para você que Ele é contigo. Ele é com você por onde quer que você andar, onde quer que você esteja, é no seu trabalho, é no seu plantão, é na loja, é transitando pela cidade, é na sua casa, é trabalhando, onde você estiver. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele está com você. O Salmos 27, o versículo 14, nos fala algo muito forte. Ele diz aqui na palavra: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera tu pelo Senhor. Então são as nossas armas para nós derrotarmos aqui o inimigo. É esperar, é confiar, é depositar a nossa expectativa no Senhor e na força do seu poder. É praticamente isso. E aqui, a coragem de Davi foi baseada em experiências anteriores. Quando ele fala que ele derrotou os leões e os ursos. Sabe o que Deus está revelando aqui para a gente agora? Sabe o que Deus está falando aqui? Deus ministrou agora, neste exato momento do meu coração. Lembra-te. Lembra daquela luta que você passou? Lembra daquela situação que você pensou que não teria jeito, que não conseguiria? E eu pergunto, você conseguiu? Conseguiu. Então lembre disso. Do que Deus já fez na sua vida, dos seus grandes feitos, dos milagres, dos livramentos. Porque nós ficamos nessa nossa cabecinha, nesses nossos pensamentos, só olhamos para o lado da derrota, o tamanho do gigante, eu não vou conseguir, ele é maior, ele é grande, mas lembre-se do que ocorrera na sua vida, do que aconteceu na sua vida, e Deus te deu vitória. Deus fez milagres. Infelizmente as pessoas elas esquecem. Davi, ele não se esqueceu. Davi disse, lembrou, olha, eu já derrotei leões, ursos, sabe? Porque ele sabia que o Deus dos exércitos, o Deus poderoso, o Deus grande era com ele. E ele olhou assim, este incircunciso filisteu, ele começou a usar palavras, sabe, rebaixando a patente do gigante, do Golias. Ele começa a usar palavras, sabe, destratando, usando termos, sabe, pejorativos, de humilhação. Sabe? Ele começa a usar esta expressão, e ali havia uma grande multidão, porque o nome de Deus estava ali, meu irmão. Era o momento da glória de Deus se manifestar naquele recinto, naquele estádio, naquele local ali onde aquela luta iria ser travada. E imagina a cena. Imagina aquela cena daquele homem pequenininho, pichitotinho, em relação àquele homem zarrão, Golias. Segundo alguns, dizem que tinha quase 3 metros, outros 2,5 metros. Era um homem grande, poderoso, todos tinham medo dele, ninguém queria enfrentar ele, e aí aparece quem? Um tampinha. Para a sociedade, um zero à esquerda, um Zé ninguém. Mas existia um diferencial. Deus. Deus está contigo, meu irmão. Quais são os nossos gigantes? Saiba, não importa o tamanho, quem sejam, Deus está contigo, Deus está com você,
por onde quer que você ande, por onde quer que você esteja. Olha só essa expressão de Isaías. Isaías 43, versículo 5. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Aqui a promessa de Deus de resgatar, de trazer. Então existem até gigantes que fizeram nós perder alguma coisa. Sabe? Tem um prejuízo. Gigantes que fizeram danos na nossa vida. Mas Deus, Ele promete nos restituir. Deus, Ele nos promete fazer com que as coisas aconteçam, as coisas se tranquilizem na nossa vida. Deus é isso. Aprenda isso. Com a experiência do que Deus já fez na tua vida, do que Deus vai fazer na tua vida, do que Deus vai concretizar na tua vida. Nunca se esqueça de onde você saiu. Quando a luta está grande, quando o gigante se levanta, eu me lembro do que Deus já fez. Porque a gente esquece. Isso chama-se ingratidão por algo que alguém fez por você. Pessoas que Deus tirou você de uma situação, né? Pessoas que foram curadas e quando vem a primeira luta, o primeiro problema, já quer desistir, já quer parar. Então, lembre-se que Deus não te desampara. Então, fica aí com esta primeira parte da mensagem. Daqui a pouquinho eu vou trazer a segunda parte e concluindo orando por você. Olha, é bênção, viu? É uma palavra maravilhosa e este material estará lá no nosso canal, está no nosso canal do YouTube, Valdemir Costa PB, tá bom? Vai lá, meu irmão, tem muita coisa boa, palavras maravilhosas para a tua vida, palavras de Deus para te fortalecer. Como eu faço, Valdemir Costa? Vai lá no YouTube, no perfil, tocou lá, aí aparece o nosso perfil, você procura Valdemir Costa PB. Quando você entrar no YouTube, você vai na parte de busca, procura Valdemir Costa PB. Quando abrir a página, vai aparecer lá. Aí você na lupazinha bota Valdemir Costa PB. Apareceu lá o perfil. Você se inscreve se não é inscrito e toca lá no sino de notificações para que você receba todos os dias às 18 horas. Entra mensagens novas, mensagens de Deus para a tua vida, tá bom? Então fica aqui com esta primeira parte, daqui a pouquinho eu voltarei trazendo a segunda parte, e claro, orando pela tua vida.